Você já se pegou olhando para trás e se perguntando: e se? E se eu tivesse escolhido, feito outras escolhas? E se eu tivesse priorizado coisas que hoje eu realmente vejo que é importante? Que na verdade parece que a gente aos 40 está vivendo uma vida que nem aos 20 a gente sabia direito, a gente não sabia nem quem era, nem se conhecia direito. Muitas vezes, na verdade, você aí como eu, viveu a vida toda no piloto automático, achando que o que a gente estava fazendo, as escolhas que a gente estava fazendo, estavam totalmente corretas, é esse caminho a ser traçado, porque aos 40 a gente estaria desfrutando, a gente estaria vivendo a vida que a gente queria ou planejou para viver. Se você aí se sente que ao longo do seu caminho você meio que se perdeu aí nas suas escolhas, talvez esse vídeo possa ser um convite para você. Eu te peço que você fique nesse vídeo, que eu vou te mostrar sobre o que o tempo me ensinou, e eu vou falar para você aqui nesse vídeo 5 decisões que, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria, não para ficar lamentando, não para ficar chorando aí as pitangas, mas para você que está me ouvindo, não precisa esperar mais de 10 anos para viver a vida que realmente você deseja viver. Bom, a primeira decisão que eu tomaria se eu pudesse voltar no tempo, e isso é de extrema importância o quanto antes na vida de qualquer ser humano, investiria no meu autoconhecimento. Isso, assim, é inevitável. A gente não nasce sabendo. Muitas das escolhas que nós fazemos na nossa vida é por falta de autoconhecimento. Não é só estudo, não é só instrução, né? Mas você realmente saber quem é você, o que você gosta, quais são as suas habilidades, o que você não gosta. Eu acho muito mais do que você não gosta, de saber colocar limites. Isso tudo você só se conhece se conectando com você mesmo, se conhecendo. Então, se eu pudesse voltar atrás, a primeira coisa que eu investiria seria no meu autoconhecimento. Segunda coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu priorizaria seria justamente o meu tempo. Gente, tempo é ouro, é válido. A gente tem que ter tempo, mas não é só tempo. As 24 horas funciona para todo mundo, mas as 24 horas elas funcionam diferente quando você sabe priorizar o seu tempo, saber, e isso inclui também o que eu falei antes de limite. Quando você tem o seu tempo priorizado, você não aceita qualquer coisa. O seu tempo vale ouro. Então, eu investiria mais nisso, em saber priorizar as minhas horas, quanto vale a minha hora, porque hora é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, eu priorizaria mais as horas de trabalho, as horas do meu dia, aonde eu estaria canalizando, aonde eu estaria gastando o meu tempo. 3. Não teria medo de começar do zero quantas vezes fosse necessário. Quantas vezes eu fiquei com medo, quantas vezes eu desisti no meio do caminho de uma jornada, de uma coisa que eu comecei, quando eu comecei, sei lá, a vender roupa, que eu já vendi roupa. Eu quebrei, no fundo eu quebrei, eu fiquei com medo, não investi mais. Talvez se eu tivesse tentado lá atrás, sei lá, eu estaria diferente. Às vezes aquele medo de começar, de recomeçar, de investir novamente, investir mesmo com medo, investir dinheiro, porque no fundo você também tem um medo financeiro. Ai meu Deus, será que eu vou gastar de novo? Não importa.
Se você pode fazer isso, se você tem para fazer isso e é o seu desejo, você tem como investir, investe de novo. Se você tem aí como dar certo, não, dessa vez vai ser diferente, tenta sim de novo. Isso é muito importante, porque às vezes, por causa do nosso medo, nós não estamos vivendo o que a gente gostaria. E eu me incluo muito nisso, muito mesmo. Medo de falar com pessoas, medo de investir um dinheiro que eu demorei tanto tempo para ganhar, aí eu vou lá e perdi, ou tenho muito pouco. Não, esse pouco eu não vou gastar. Isso é medo, um pensamento de escassez. Então, eu não teria medo de começar outras vezes e não teria desperdiçado tanto o meu tempo. A quarta mudança que eu faria se eu pudesse voltar no tempo seria ser mais cara de pau. É sim, ser mais cara de pau. Às vezes a gente, por esse medo de avançar, porque o não a gente já tem. O não é onde a gente está. A gente tem que ir em busca do sim. Eu sou hoje uma pessoa totalmente sem vergonha, destemida? Não, eu não sou. Mas quando a gente é mais jovem, a gente, parece que a gente nada, a gente tem medo, a gente enfrenta, a gente encara, e eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre fui realmente muito medrosa. Então, eu acho que eu teria mais cara de pau, de bater nas portas sim, de pedir um bom estágio, de correr atrás de um curso que eu queria fazer, mandar carta, mandar e-mail, bater na porta dos laboratórios. E eu não fazia isso, porque, não sei, eu tinha aquele receio, né? Uma hora vão me chamar, uma hora vão me escolher. E era um medo, não sei se era com orgulho, eu não falo muito com orgulho, porque eu acho que eu nunca fui, sim, essa pessoa orgulhosa, não. Eu acho que eu sempre fui muito temerosa. Eu sempre, mas o que vão achar? Eu era essa pessoa, sabe? O que vão achar, o que vão pensar. Então, eu seria mais cara de pau, sabe? De ir lá, de falar mesmo. Porque eu sempre tive. O não sempre esteve comigo. E correr atrás, sim, do sim. Bata na porta, pede, seja cara de pau, manda e-mail, hoje em dia é o WhatsApp, posso te chamar no WhatsApp? Qual o teu número? Eu nunca fui muito assim. Então, eu teria eu seria mais cara de pau. E a quinta coisa que eu faria diferente é ter mais paciência comigo mesma. Entender, eu demorei a entender isso, que eu teria que me esforçar um pouco mais. De onde eu vim, a mulher que eu sou, uma mulher preta, mulher já pobre. Então, eu não entendia que o meu esforço deveria ser 2 vezes mais. E eu não sabia, eu não tinha essa paciência comigo mesmo, dizer, ela se esforça mais. Mas eu já estou me esforçando. Mas você vai ter que se esforçar um pouco mais. E eu não entendia, eu não sabia, eu não tinha esse olhar para comigo mesma. Eu achava que muitas das vezes era incapacidade, ou até mesmo preguiça, falta de talento. Eu acho que eu não sou capaz. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes eu falei. Talvez você também já pensou aí, eu não sou capaz, eu não consigo. Mas às vezes é porque você não teve ainda esse olhar para você. Esse olhar de paciência mesmo, de resiliência, de perceber que o problema não está com você como não estava comigo. O problema está, né, na sociedade que a gente vive, em uma sociedade mais machista, em uma sociedade agora que nós estamos aí na casa dos 40, etarista, racista. Então, a gente ter um pouco mais de paciência. Eu teria um pouco mais de paciência. Não era incapacidade, não era preguiça e não era falta de talento ou habilidade. Era só mesmo a dificuldade da sociedade que eu vivo e que você vive também. Bom,
E o melhor de olhar para o passado não é ficar remoendo o passado, não. Embora que vem sim na nossa mente. Se a gente falar que não vem, ai, se eu tivesse feito isso, assim, vem sim na nossa cabeça. Mas o melhor não é ficar remoendo, e sim as decisões que a gente está tomando, né? As decisões que você pode tomar hoje, que eu posso tomar hoje, isso está nas nossas mãos. Nós somos a detentora dessas decisões. E voltar nesse passado é como se fosse agora, o agora. Porque é agora que a gente está tomando a decisão. Porque daqui a 10 anos, que passa por cima da nossa cabeça, a gente vai se orgulhar das decisões que nós estamos tomando hoje. E das 5 decisões, quais delas você vê que é importante, é uma decisão que você precisa tomar agora, nesse exato momento? Ou uma outra decisão que você precise, deixa aqui nos comentários, eu vou amar ler. E se você tem alguém aí ao seu lado que precisa ouvir essas palavras, que precisa tomar decisões, o que ela mudaria na vida dela, fulano, ainda dá tempo. Você tem que tomar decisões na sua vida para mudar aqui para frente. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que irá ajudar. E se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, você vai estar me ajudando e vai receber todos os vídeos quando eu postar por aqui. Um beijo no seu coração e fique com Deus.